Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assunto aqui não é de falar sobre, tá? É de ser elevado para os céus. Do mesmo modo como vocês o viram subir, ele vai descer. Amém? Vamos lá para o capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. E depois a gente lê o versículo 37 até o versículo 40. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 37 ao 40. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Irmãos, à medida que eu for falando aqui, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa a falar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Estando dentro do assunto, evidentemente, podem fazer a pergunta de vocês. Voltando lá para o capítulo 1, para a gente fazer a exposição da nossa perícope. O que é uma perícope? Perícope é diferente de capítulo. A gente usa perícope dentro das questões textuais. A perícope é aquele fragmento dentro de um texto que diz respeito a um assunto completo. Por exemplo, a nossa Bíblia ela é dividida por capítulos. Mas vocês já devem ter percebido, quando você vai ler a Bíblia, que às vezes o capítulo corta o assunto no meio. Não acontece isso? Então, o que seria uma perícope? Às vezes uma perícope, ela pode ser alguns versículos ou pode ser alguns capítulos, porque é um assunto, é uma forma mais fácil de explicar. Então, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2 estão dentro da mesma perícope, porque fazem parte do mesmo assunto. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Lucas. Provavelmente Lucas, porque ele vai iniciar o livro dele, o capítulo 1, mais ou menos da mesma forma que ele inicia o seu evangelho, que é o terceiro da nossa ordem aqui. E ele vai dedicar esse livro à mesma pessoa, que é esse tal de Teófilo. Provavelmente esse Teófilo, ele era um cara muito rico, porque ao que tudo indica, esse tal de Teófilo, ele tenha financiado a escrita do livro de Atos, porque não era barato você conseguir um material para escrever, entendeu? Você precisava dos pergaminhos, você precisava da tinta, você precisava das canetas, entende? Para você poder escrever aquilo ali, porque e se você errasse? Tinha que comprar outra coisa, não era só passar a borracha, entendeu? Então, provavelmente ele financiou as viagens que Lucas fez para ele poder tá colhendo essas informações. Então é por isso que Lucas vai fazer questão de dedicar esses escritos a ele. Mas não somente isso. Atos é a continuação do Evangelho segundo Lucas. Então, por que ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos
falando a respeito do Espírito Santo propriamente dito. Porque a ideia de Lucas é demonstrar o que levou a igreja a crescer tanto quanto ela cresceu. Entende? Alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles vão dizer que Atos dos Apóstolos seria uma defesa do apóstolo Paulo. Porque vocês vão ver que a partir do capítulo 9, 10, 11, 12 ali, o livro ele vai se voltar exclusivamente ao ministério do apóstolo Paulo. Então por que eles dizem isso? Não só por isso, porque o ministério de Paulo ocupa a maior parte do livro, mas também porque é o seguinte, a ideia, ao que dá a entender, é que Lucas escreve para mostrar que Paulo não era um criminoso. O livro não termina com Paulo preso? Então talvez, alguns estudiosos argumentam nisso, que Lucas ele tenha escrito Atos dos Apóstolos para mostrar para as autoridades romanas, para as autoridades judias também, mas principalmente para as autoridades romanas, que Paulo não era um criminoso. Entende? Então é por isso que ele vai argumentar em cima do ministério de Paulo. Mas em relação ao nosso texto, dita essa introdução a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, como Lucas começa? Como que ele introduz o assunto? Ele introduz do começo, da onde ele parou. Jesus ele ressuscita, ele termina o evangelho, segundo Lucas, falando a respeito da ressurreição de Cristo, e agora em Atos dos Apóstolos ele começa a falar e a mostrar que Jesus passou um tempo ensinando os seus apóstolos. Porque isso ele não demonstrou no evangelho. Não dá para saber mais ou menos quanto tempo ele ficou com seus discípulos. Mas agora no livro de Atos ele está explicando, olha, Jesus passou um tempo com eles, e essas palavras de Jesus foram as últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos estando aqui na terra. Entende? Então quais foram as palavras de Jesus? Jesus ele começa a prometer para eles algumas coisas. Só que eles não entendiam muito bem, ainda nesse momento do ministério deles, o que Jesus estava querendo dizer. Então, se a gente for lá para o versículo 6, qual é a pergunta que eles fazem para Jesus? Qual é? Versículo 6 de qual? Do capítulo 1. A gente está no capítulo 1. Tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel. Olha só, onde eles estavam com a cabeça. Dentro do contexto histórico do que estava acontecendo ali, Jerusalém, Israel, a Palestina, ela estava sendo dominada por Roma. E qual era o maior sonho do judeu patriota? Que aparecesse alguém e libertasse Israel de Roma. Porque o judeu ele entende que sendo ele o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, ele não pode ter essa alcunha, essa pecha, esse fardo nas suas costas de ser escravo de um outro povo. Porque os judeus eram realmente um povo de segunda categoria. Dentro daquele contexto, se você não tinha cidadania romana, você não era um cidadão pleno. Você não tinha todos os direitos de um cidadão romano. Haja visto, eu já falei isso várias vezes, que um cidadão romano que era submetido à pena de morte, ele sofria sua pena como? Quem lembra? Jogar na arena. Cabeça degolada. O cidadão romano. Tá. Sou um cidadão romano, tenho cidadania romana, fui condenado à morte por causa de um crime que eu cometi. Decapitação. Não sou um cidadão romano. E aí? Qualquer pena. Crucificação, apedrejamento, qualquer coisa. Ser jogado na arena. Entende? Então, qualquer tipo de pena que leve o indivíduo à morte, é lógico, ele já tinha algumas penas pré-estabelecidas, inclusive a crucificação. É por isso que Jesus morre crucificado, é por isso que Pedro morre crucificado. A crucificação não era uma pena típica dos judeus. Se os judeus pudessem matar Jesus, porque eles não podiam aplicar pena de morte, eles matariam Jesus apedrejado. Eles não pegaram em pedras para matar Jesus várias vezes? Se eles pudessem matar Jesus, eles matariam Jesus apedrejado. Aí quando eles entregam Jesus às autoridades romanas, aí sim os romanos crucificam Jesus. Entende? Então aquilo ali era uma pena típica dos romanos, mas para pessoas que não tinham cidadania romana. Então olha como entender o contexto é interessante. Por que Jesus e Pedro, ou algumas outras pessoas, foram crucificadas e Paulo não, conforme a história da igreja, a tradição da igreja? Por conta disso, a questão do direito romano. Mas vamos lá. Então o sonho do judeu era que alguém apareça e liberte Israel de Roma. Esse alguém, na mentalidade dos judeus, seria o Messias. No caso, a Roma, né? O governo romano naquela época, ele comandava sobre os judeus
Isso, exatamente. Imagina, por exemplo, fala um país que faz fronteira com o Brasil. Argentina. A Argentina. Imagina que a Argentina invada o Brasil. Aí ela vai assumir o governo do Brasil e ela vai designar alguns cidadãos brasileiros para terem autoridade, mas quem vai ser o prefeito, o governador, o presidente do Brasil vai ser um argentino. Entendeu? Só que Jerusalém não era maior do que Roma? Não. Roma era um império. Roma dominava o mundo inteiro da época, o mundo conhecido da época, entendeu? Ali dentro do... Não era o mundo do globo, entendeu? Porque naquela época... Ao redor, tipo, dos mais pertos, assim, deles. Isso, exatamente. A capital, Roma, fica na Itália, né? Sim. E a partir daquele ponto da Itália, eles dominavam o mundo conhecido civilizado inteiro. Entende? O Império Romano se estendia até o Egito, que fica na África, ia para a Ásia, entendeu? Na Europa. Então era um negócio gigantesco. Era poderoso mesmo. Geograficamente, o maior império foi o grego. Só que de poder foi o Roma. Tanto é que os historiadores falam, a maior máquina de guerra da história foi o exército romano. A maior máquina de guerra. Poderoso mesmo. Tanto é que eles têm estratégias de guerras que são utilizadas até hoje. Estratégias de combate que são utilizadas até hoje. Olha para você ver, 3.000 anos, 2.500 anos passaram. Então o povo judeu esperava, tipo assim, não um Messias, tipo, para salvar o mundo, tal, tipo, esperava, tipo, para ver um rei que tirasse eles dessa opressão. Exatamente, que esse rei era o Messias que eles esperavam. No caso dos discípulos aqui, eles já sabiam quem era o Messias, Jesus. Então agora eles pensaram, olha, Jesus morreu, ressuscitou. Então agora finalmente ele vai tirar Israel do jugo de Roma. Aí eles fazem essa pergunta, Senhor, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que significa essa palavra? Restaurar o reino a Israel. Devolver o poder... Devolver. Falamos junto, né? Devolver o poder do governo para os judeus. Isso que significa restaurar o reino a Israel. Entendeu? Então Israel poderia ter um rei novamente, porque eles não tinham rei. Por isso que a condenação dos fariseus em relação a Jesus era qual? Ele se faz rei. Por isso que foi colocada a coroa de espinhos na cabeça dele. Colocaram a plaquinha, Exatamente. Colocaram em quais idiomas, vocês lembram? Aramaico, grego e latim. Tanto é que a palavra INRI, vocês que vieram da Igreja Católica já ouviram INRI, né? É Jesus Nazarenos Rex Judeu. Significa isso, que era o que estava escrito em cima da cabeça dele na placa da condenação. Jesus Nazarenos Rex Judeus. Porque tipicamente não foi só na cabeça de Jesus que ficou essa plaquinha. Geralmente o criminoso condenado à morte por crucificação ficava uma placa com a condenação dele, com o crime que ele cometeu. Então quem passava por ali sabia, olha, ele foi crucificado por causa desse crime aqui. Entendeu? É exatamente isso. Qual é a resposta de Jesus para eles? A cabeça deles não estava no reino de Deus. A cabeça deles estava no reino de Israel. Então a resposta de Jesus era, olha, meus discípulos, queridos e amados, não compete a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai reservou para si. Parafraseando isso, colocando nas nossas palavras, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, não é da conta de vocês o tempo que Deus vai fazer isso. O que competia a eles? Jesus vai dizer, o que era da conta deles? Olha, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para si pela sua própria autoridade. O versículo 8 começa com qual palavra? Primeira palavrinha do versículo 8 aí. Começa mas. Não é mas? Uhum. Por que mas? Mas é uma conjunção adversativa dentro da língua portuguesa. Então Jesus está falando, olha, não é da conta de vocês, mas o que é da conta de vocês? Vocês receberão poder que há de vir sobre vocês para que vocês sejam as minhas testemunhas. Parafraseando de novo, colocando nas nossas palavras em termos simples, para de pensar no reino e vai pregar o evangelho. Para de pensar nas coisas dos homens e vai ser testemunha do que vocês acabaram de experimentar. Porque pensa comigo, irmão, eles acabaram de experimentar o maior acontecimento da história da humanidade, que foi Jesus vir, fazer os milagres dele, morrer crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Só que agora eles estão falando, Jesus, restaura o reino, quando que vai ser? Jesus falou, cara, não é isso que eu quero fazer com vocês.
É uma coisa muito mais profunda. Deus vai restaurar o reino a Israel. Deus vai tratar com o povo que ele escolheu. Mas o que eu quero agora é que vocês sejam as minhas testemunhas. Essas são as palavras que Jesus estava dando. Esse discurso de Jesus é um discurso de despedida mesmo. Entende? Jesus está se despedindo deles. Então o que vai acontecer? Jesus ele deixa uma promessa para os discípulos em relação a essa missão que ele dá, dizendo o seguinte: vocês receberão o poder que há de vir sobre vós. Esse poder, quando a gente entrar no capítulo 2, a gente vai entender melhor, que é o revestimento que o Espírito Santo proporciona na vida do crente. Só que qual é o intuito desse poder? Pregar o evangelho? Pregar o evangelho. Vocês receberão o poder que há de vir sobre vocês. Vamos ler o versículo 8? Mas recebereis poder. Em algumas versões está virtude, mas a tradução mais típica é poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeira coisa, o poder vem por meio de quem? Qual é a fonte do poder da igreja? O Espírito Santo. Esses dias eu estava navegando no Instagram, aí eu vi a seguinte frase, né? Para os pregadores: pare com discursos motivacionais. São pecadores arrependidos que entram no céu, não crentes motivados. Então a fonte de poder da igreja não são discursos técnicos, não é uma boa retórica, uma boa oratória, não são discursos de persuasão. Não é a minha fala bonita, a minha eloquência, os meus diplomas, os meus certificados. É o Espírito Santo. Então a fonte de poder do crente, a fonte de poder da igreja, a igreja é o que é por causa do poder do Espírito Santo. Entende? Então é por isso que Jesus está falando, vocês receberão poder. Não é quando vocês lerem a Bíblia 35 vezes. É lógico, isso faz parte do pacote. Você quer ser pregador? Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, fazer teologia, você tem que fazer o que você puder e o que você não puder. Só que o ponto focal que vai te dar poder para você ser um pregador bem-sucedido vai ser o poder do Espírito Santo. Aí até mesmo as pessoas ao seu redor vão reconhecer o seu ministério, porque você é cheio do Espírito Santo. Beleza, recebemos o poder do Espírito Santo. Qual é o intuito? Nós já falamos, ser testemunha de Cristo. E a palavra testemunha, eu já expliquei várias vezes, mas talvez você ainda não tenha ouvido da minha boca. No grego é martureu, que dá origem à palavra mártir. Você sabe o que é um mártir? Nossa, ela falou isso na EBD lá. Mas você já ouviu essa palavra? Já ouvi. Mártir. O que é um mártir? Mártir é uma testemunha. Só que não é uma testemunha qualquer. É uma testemunha que morre pelo seu testemunho. Então é tipo assim, ó, como se Jesus estivesse dizendo: eu vou te dar poder para você enfrentar a morte, para ser minha testemunha. Quais são as últimas consequências que a gente pode enfrentar pelo reino de Deus? Não é a morte? A pior, entre aspas, né? Porque o crente morrendo, ele ganha do mesmo jeito. O reino de Deus funciona assim. Se nós morremos pelo evangelho de Cristo, a pessoa que nos assassinar, ela não vai ter vitória. Ela vai estar perdendo, porque a gente vai receber o nosso galardão. Só que a ideia aqui da palavra testemunha é isso. Alguém que experimentou uma verdade tão poderosa na vida dela, que ela está disposta a morrer por uma causa. Então Jesus está falando, olha, a operação que eu vou fazer na vida de vocês é tão grande, mas tão grande, que todas as vezes que vocês forem ameaçados, vocês vão enfrentar a ameaça. Por quê? Olha lá, no capítulo 3 e 4, a gente vai ver isso se cumprindo. Pedro não negou Jesus 3 vezes. Esse discurso de Jesus é mais ou menos 45 dias depois da crucificação. Se liga só, 45, 46 dias, mais ou menos depois da crucificação, um pouco menos de 46 dias. O que aconteceu? Pedro viu Jesus apanhando, Pedro viu Jesus sendo condenado, e quando alguém perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus, o que aconteceu? Negou 3 vezes. Não foi uma vez só. E ainda no Evangelho de Mateus, você vai ver o Mateus dizendo, olha, e na terceira vez Pedro saiu praguejando. Praguejando, na terceira vez. Tipo assim, pô, os caras ficam me perguntando se eu conheço esse cara, pelo amor de Deus. Só que aí o galo canta, o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus, aí ele vai chorar amargamente. Entendeu? O que acontece? O Pedro que negou Jesus há 40 dias atrás, depois do Pentecostes, quando os fariseus chegam em Pedro e falam, ó, você pode ir embora, mas você vai ter que parar de falar no nome de Jesus. Qual que é a resposta dele? Semana que vem a gente vai ver isso.
eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Do que ele tem testemunhado. Exatamente, porque ser testemunha é ver e ouvir, não é isso? Você presenciar um fato. Então a ideia aqui é isso mesmo, é Pedro enfrentando a morte por amor ao Evangelho de Cristo. Então quando eles pressionam Pedro para Pedro ele não pregar mais o Evangelho de Jesus, Pedro responde, olha, primeiro, eu obedeço a Deus antes do que aos homens. Ele não está falando que ele obedece a Deus e não aos homens. Ele está falando, ó, primeiro eu obedeço a Deus, depois eu obedeço aos homens. Se a ordem dos homens vai contra a ordem de Deus, então eu fico com a ordem de Deus. Então, a Bíblia vai dizer, né, eu estou adiantando, que Pedro e os discípulos apanharam. O Pedro que negou agora está apanhando por causa de Jesus. Eu falei no começo do estudo, no começo da nossa mensagem, que Pedro morreu crucificado. E não foi só crucificado, a história e a tradição da igreja dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não se julgou digno de ser morto igual a Jesus Cristo. Tipo assim, cara, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, me crucifica de cabeça para baixo, já que é para me crucificar, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E olha a trajetória dele, as pessoas se curavam com a sombra dele. Com a sombra de Pedro, cara. Então imagina que loucura, o Pedro cheio do Espírito Santo, quando a promessa se cumpre. Só que a gente vai agora explorar isso um pouco melhor. Indo adiante, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Lucas já começa assim, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que Pentecostes? Era festa? Mas por que tinha esse nome? 50. 50. Pentecostes significa 50 dias. Porque era uma festa, uma ocasião que acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias contados. Após e depois, né? Após e depois. Então, 50 dias depois da Páscoa, contadinho. 50 dias Pentecostes. Era uma festa dos judeus. E agora, no dia de Pentecostes, a igreja estava orando. Os discípulos estavam orando no cenáculo. Então, olha só que interessante. O texto dá a entender que desde essa conversa que eles tiveram com Jesus até o dia de Pentecostes, eles ficaram orando todos os dias. Dia após dia. Você já parou para imaginar o que seria a oração deles? Ficar orando 50 dias? Não. 50 dias depois da Páscoa. Jesus não foi crucificado na Páscoa? Então. Eles oraram depois dessa conversa do capítulo 1. Entendeu? A conversa do capítulo 1 é depois de Jesus crucificado. Aliás, ressuscitado. Quanto tempo Jesus ficou com seus discípulos depois que ele ressuscitou? 40 dias. Paulo vai dar essa informação para nós. Ele vai falar que Jesus ficou com seus discípulos no espaço de 40 dias. Entendeu? Então a igreja ficou aproximadamente de 7 a 10 dias depois da conversa do capítulo 1, orando. Entendeu? Ah, entendi agora, porque se era 50, né? Jesus ficou 40, ele foi embora no 40º, sobrou 10, aí depois que ele vai embora a igreja começa a orar. A igreja começa a orar todo dia. Eu gosto de tentar imaginar qual era a oração deles. Qual seria a oração deles? Na cabeça de vocês? Para mim, na minha opinião, eles oravam para o cumprimento da profecia. Imagina a igreja trancada no cenáculo, falando, vem Senhor, vem Espírito Santo. Durante 10 dias. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º dia. No 10º dia, Lucas vai descrever o que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Esse de repente é uma palavra interessante, uma expressão interessante. Por quê? Porque a ideia que dá aqui é de uma coisa que eles realmente não esperavam que fosse acontecer naquele momento. Eu falei que eles ficaram orando aproximadamente 10 dias. Então imagina eles orando, olha, vamos se reunir mais uma vez igual a gente aqui. Falei, vamos se reunir para ter uma palavra, né? E acontece alguma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer agora. O Espírito Santo desce, sei lá, chega um vizinho aí cadeirante, Deus cura ele, levanta da cadeira de rodas alguém surdo, mudo, cego, talvez bata na porta aí com algum acompanhante pedindo para orar, a gente ora e a pessoa recebe a cura. É uma coisa que acontece de repente, sem a nossa espera. A gente sabe que pode acontecer, como os discípulos sabiam, mas a gente não sabia que é naquele momento.
É por isso que ainda tem que, tipo assim, haver essas reuniões, no caso, voltada para o batismo do Espírito Santo, né? Com Porque, certeza. tipo assim, vamos supor, não é porque a gente está fazendo a reunião que pessoas vão ser batizadas, mas pode ser que de repente alguém seja, né? Exatamente. Essa ideia, o agir do Espírito Santo não tem hora marcada. Sim. Ele vai agir quando ele quiser. Só que Entende? se não, tipo, ouvir essa reunião, tipo, Exatamente. buscando, né? Exatamente. O Espírito Santo não... É igual aquilo que eu gosto de falar, eu gosto de frisar sempre. Deus, ele nunca chamou homens ociosos. Vamos trocar ocioso por vagabundo. Ele nunca chamou homens vagabundos. Quando ele chama Moisés, Moisés está fazendo o quê? Não, Moisés não, cara. Não, também Elias não. Nem Eliseu. Não é nenhum nem outro. Só piora. Moisés, ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Do Jetro. Quando Deus chama Gideão, ele está fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Quando Deus chama Davi, ele está fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do pai dele. Ele estava exercendo uma responsabilidade. Entende? Então Deus não chama homens ociosos. Entra diretamente nisso. Quando Jesus chama Pedro, João, Tiago e André? Pescando. Pescando. Eles estavam pescando. Mateus cobrando impostos. Cobrando impostos. Então Jesus, Deus, não chama homens vagabundos. Não chama homens ociosos. A mesma coisa é com a igreja. O Espírito Santo, ele desce sobre uma igreja que trabalha. Que ótimo. Até porque, Christian, veja bem o que o Senhor Jesus falou aqui, né? Ele fala assim no capítulo 8. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e serem minhas testemunhas. Tipo assim, vocês vão receber poder e vão sair para pregar. Tipo assim, uma igreja que não quer saber de pregar, que não quer saber de evangelizar. Para que Deus vai batizar tipo, com o Espírito Santo, vai derramar poder? Exatamente. Só que o que acontece, Pedro, também é o seguinte, tipo assim, qual é a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo? Foi falado isso na EBD. Fruto. Não do fruto. Tô falando de alguém que é cheio do Espírito Santo no sentido de ter recebido o dom de Deus. Querer e anunciar. Querer falar de Jesus. Anunciar as boas novas. O revestimento de poder que Jesus está dando não é para isso? Não é para rodar, né? Tipo, Exatamente, não é para ficar rodando, fazendo um trenzinho, marchando, falando labachuias na igreja. Não, é para pregar o evangelho. Independentemente da forma como a gente for pregar. Com a nossa boca ou com a nossa vida. Como é que é o nome do camarada? O príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele dizia o seguinte, olha, o mundo, os ímpios, eles não leem a Bíblia. Eles leem os cristãos. Os cristãos que leem a Bíblia. Então, boa parte da nossa pregação é a nossa vida. A forma como nós nos comportamos no dia a dia. Então, a promessa de Deus sendo cumprida no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos representa algo extraordinário. Porque é a abertura de algo grande na história da humanidade. Vamos lá, irmãos? Dando continuidade. A Bíblia vai dizer que os homens, quando presenciaram o enchimento da igreja por parte do Espírito Santo, eles começaram a ver os discípulos, a verem os cristãos e acusá-los de estarem bêbados. Tanto é que eles fazem uma pergunta, né? Por que vocês estão bebendo? Será que eles estão bêbados a essa hora do dia? Porque provavelmente era de manhã. E aí Pedro fica irritado com isso, com a acusação deles. Sempre imaginava que foi de noite, sim. Provavelmente foi de manhã. Por isso que eles fazem a pergunta, né? Pô, eles estão bebendo, eles estão cheios de mosto a essa hora do dia. Versículo 15, ó. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando sendo esta a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Eles passaram, tipo assim, 10 dias sem parar. Não sei se foi ininterrupto, provavelmente eram encontros que eles tinham. Mas por ser 9 horas da manhã, ou eles começaram a orar às 6 da manhã, ou provavelmente eles tinham orado a noite toda. Por ser 9 horas da manhã, apenas. E esses judeus que passavam, eles estavam saindo, indo embora da festa, voltando para sua cidade? Eles estavam no templo. Eles estavam no templo. Porque tudo indica que o cenáculo onde Pedro e os discípulos estavam era próximo, muito próximo ao templo. Entendeu? E pode ser que esse lugar que os discípulos estavam orando fosse o mesmo lugar da última ceia.
Porque não tinha quase 120 pessoas? E aí Jesus, quando vai falar para os discípulos irem e prepararem o lugar da ceia, ele não fala para eles, olha, procurem lá, vocês vão achar um cenáculo grande, imobiliado. Então, provavelmente era o mesmo lugar. Só que para chamar a atenção das pessoas que estavam passando na rua, no templo, foi uma coisa estrondosa. Porque chamou a atenção de todo mundo. E ele tava fechado, né? Sim. Então, tipo assim, imagina um acontecimento desse e as pessoas começando a aglomerar perto dos discípulos para ver o que estava acontecendo, por causa da descida do Espírito Santo. E aí Pedro, irritado, a partir do versículo 14, a Bíblia vai dizer que ele se levanta e fala, gente, isso que vocês estão presenciando hoje não é bebida alcoólica, não é embriaguez, não é cachaça, é o poder do Espírito Santo. E agora a gente vai entrar no assunto interessante, que é o sermão de Pedro. O primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. Não lembra da missão dos 70, quando Jesus manda de 2 em 2, anunciando o Evangelho? E aí eles foram pregar, eles foram testemunhar a respeito do Evangelho, a respeito das boas novas do reino. E a Bíblia diz que eles expulsaram demônios, curaram enfermos, eles operaram maravilhas já nesse período, antes da descida do Espírito Santo. Só que agora, nesse discurso, tem um adendo. Pedro está cheio do poder do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que ele se levanta irritado diante do povo e começa a explicar o que está acontecendo. E ele introduz por onde? Ele fala, olha, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Porque Joel não dizia, olha, vai chegar o tempo em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos terão visões, os vossos velhos terão visões. O escancaramento do poder do Espírito Santo. Pedro está falando, olha, isso que está acontecendo hoje, diante dos olhos de vocês, é o cumprimento de uma profecia. Será que vocês estão cegos a ponto de não ver isso? É o cumprimento de uma profecia. Versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele cita a passagem, e aí ele vai dizer, a partir do versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês mesmos sabem. Ele está dizendo o seguinte, olha irmãos, o que está acontecendo aqui? É o cumprimento da promessa de Deus. E aí ele introduz Cristo. Aquele Jesus o Nazareno que todos vocês ouviram falar deles, lembra que eu falei que 50 dias depois da crucificação, a crucificação parou Jerusalém, irmãos. Todo mundo viu Jesus sendo crucificado. Então todo mundo tinha ouvido falar de Jesus. Exatamente. Então ele fala, olha, esse Jesus Nazareno, que era um varão aprovado, porque as pessoas sabiam da reputação de Jesus, tanto é que o que acontece antes de Jesus ser crucificado? A entrada triunfal. Lembra quando Jesus entra, todo mundo começa a gritar euforicamente, coloca ramos de flor. Tanto é que na Igreja Católica tem o Domingo de Ramos, né, Eric? Foi. É referência a essa festa, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então todos sabiam. Só que o discurso de Pedro é um discurso também ofensivo, porque Pedro acusa eles. Pedro fala, cara, esse Jesus é o Jesus que vocês crucificaram. Ele foi morto por causa de vocês, só que ele ressuscitou. Vamos pular essa parte, porque as horas já estão indo embora. Versículo 37, depois desse discurso poderoso de Pedro, só batendo na tecla que é o seguinte, Pedro citou versículos bíblicos, Pedro falou das Escrituras, Pedro conhecia a Bíblia, só que não adiantaria nada ele falar tudo isso se ele não tivesse cheio do Espírito Santo. Então no versículo 37, Lucas diz o que? Olha, e quando eles ouviram isto, ou estas coisas, quais coisas? O discurso de Pedro. O discurso de Pedro. Compungiu-se-lhes em seu coração. Na versão de vocês está compungiu também? Ficaram comovidos. Ficaram comovidos, compungiram-se. Irmãos, compungir dá ideia de aflição. Só que não é uma aflição comum. Alguém aqui já derrubou uma xícara ou um copo no chão? Estilhaça tudo, né? É a mesma ideia. Isso daí que você expressou é exatamente o que é compungir. É você quebrar com tudo. É como se o seu coração fosse de pedra e eu pegasse uma marretada e batesse nele. E estilhaçar tudo. Então o discurso de Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, compungiu o coração deles. Então aqueles judeus que eram duros de coração, não era assim que os profetas falavam? Ó, incircuncisos de coração. Vocês têm um coração de pedra.
Foi um coração estilhaçado por conta do poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Olha que doideira. Jeremias fala isso, né? Jeremias fala que a palavra do Senhor é como amarrei. Um martelo que esmiuça a rocha, né? Ou a penha. Foi ao ponto de, tipo assim, na mesma hora ele, tipo assim, ele viu, poxa, e agora, o que eu faço? Tipo, ele não foi, tipo assim, algo tão profundo que eles falam assim, nossa, mano, agora tem que saber fazer alguma coisa. Eles ficaram horrorizados. Horrorizados. Tanto é que a maior evidência deles é a pergunta. O que faremos? Está lá no versículo 38. Aliás, no versículo 37 ainda. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Tipo assim, cara, beleza, meu coração foi quebrantado, mas o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero reparar o dano que eu fiz, eu quero fazer o certo agora. E Pedro responde. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o quê? Irmãos, eu vou acabar nesse versículo hoje. Esse negócio é tremendo. Por que é tremendo? Porque Pedro está falando, judeus, arrependam-se. Imagina um judeu orgulhoso, eu sou filho de Abraão, eu sou circuncidado, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, ouvindo que tem que se arrepender. Imagina isso, irmãos. Ainda da boca de Pedro, que era um pescador inculto. Imagina os fariseus que estavam ali, ouvindo isso. Se arrepende, cara. Larga a mão de ser sem vergonha e se arrepende do seu pecado. Imagina o pecado de todos vindo à tona na mente deles. E essa é a evidência do arrependimento. Eles não questionaram Pedro. O que eles fizeram? Eles se arrependeram. O que é o arrependimento? É um sentimento ou uma atitude? É uma atitude, irmão. Amar é uma atitude. O arrependimento é uma atitude. Entendeu? Então eles se arrependeram. O negócio foi tão profundo no coração deles por causa do poder do Espírito Santo que o arrependimento veio, quebrantou eles, arrebentou com as defesas deles, estilhaçou a parede de concreto que havia no coração deles e agora a palavra entra. Entende? E agora, para encerrar, a palavra vai dizer o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra e foram batizados foram quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas num discurso, irmão. 3.000 pessoas. Quantos estavam no cenáculo? Quase 120. Só que agora a igreja não tem mais 120, a igreja tem 3.120 pessoas. É gente pra caramba, depois de um único sermão. Então é uma transformação muito grande, irmãos. Amém?